A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, nós vamos gravar a sequência, irmãos, dos estudos da série do Apocalipse. Irmãos, então, nós estamos agora no Apocalipse 1, no segundo vídeo da série. Nós vamos falar dos versos 4 a 8. Tá bom, queridos? Nós vamos dar sequência, então, no estudo do livro de Apocalipse da série. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. Irmãos, só fazendo uma recapitulação do vídeo 1, lá no vídeo 1, nós vimos, irmãos, que o Apocalipse, ele foi passado da seguinte forma, né? O nosso grande Deus, ele passou para o Senhor Jesus, ele passou para o anjo passou para João, e João, agora, irmãos, ele vai falar, agora no verso 4, as 7 igrejas da Ásia. Ele vai escrever as 7 igrejas da Ásia. E aí, as 7 igrejas da Ásia, irmãos, essas informações ficaram para as duas testemunhas, para as testemunhas, a igreja dos gentios e dos judeus. E estes, né, irmãos, pregarão essas informações aos povos, nações, tribos e línguas, né, irmãos? Passaremos essas informações adiante como também testemunhas, né, como divulgadores da palavra de Deus, principalmente nos últimos tempos, tá bom? Então, irmãos, continuando, verso 4, né, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono. Então, irmãos, nós vimos aí, graça e paz seja convosco, da parte do Senhor Jesus, daquele que é, ele é, né, irmãos? Ele era, porque antes da criação de todas as coisas ele já era, e ele há de vir, irmãos. É do Senhor Jesus, né? Graça e paz do Senhor Jesus. E aí fala e dá dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, irmãos, o que acontece? Esses 7 espíritos, irmãos, que estão diante do trono do Senhor, irmãos, da maneira, vamos dizer assim, até hoje que eu compreendi, irmãos, não que seriam seres espirituais, né? Não, realmente são os dons, aquilo que está dentro do Senhor Jesus e que ele espelha. E nós vamos explicar o porquê, né? Pelo menos até agora é a maneira com que eu compreendo, né? Se amanhã mudarmos, houver mudança, a gente passa a nova informação. Mas até agora, pelo entendimento, lendo as escrituras, acredito que são ali características do Senhor Jesus. O candelabro também ele tem, vamos dizer, ele tem uma haste só, né, central ali como se fosse o Senhor Jesus, e dali sai 7 braços, onde são colocados ali as lamparinas, né? Nesse sentido, tudo sai do Senhor Jesus. Então, Isaías 11, de 1 a 3, onde vai falar dos 7 Espíritos de Deus, né? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então o Espírito do Senhor é um, aí depois o Espírito de sabedoria. Tudo isso são características do Senhor Jesus, irmãos, que a gente só adquire essas coisas, irmãos, essas características, esses dons, vindo dele, do Senhor. Espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aí no verso 3 ele fala algo muito importante: e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então aí fala, irmãos, de todos esses 7 espíritos de Deus aí, irmãos, que justamente ele se deleitou em qual? No sétimo, no último.
E aí, irmãos, aí está escrito lá no início, né? Porque brotará um rebento, um descendente do tronco de Jessé. Irmãos, em 1 Crônicas, como está ali no slide, 1 Crônicas, capítulo 2, de 13 a 15, fala ali dos descendentes de Jessé. E ali, irmãos, justamente, quando o profeta Samuel ele foi lá ungir Davi rei, né, que o Senhor pediu para que ele fosse na casa de Jessé, ali começou a passar os filhos, como está escrito ali em 1 Crônicas 2, de 13 a 15. Então, passou lá Eliabe, Abinadab, Ozem, Radai, foi passando os seus filhos, irmãos. E quando chegou no último, no sétimo, que era Davi, ali a unção de rei recaiu sobre Davi, era o último. Então, dos 7 ficou com o último. Desses 7 espíritos do Senhor, irmãos, fica a dica, né, que o Senhor se agradou aí do temor do Senhor, do último, né? Por isso está escrito na palavra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o que Deus mais ama. Mas tudo isso, irmãos, essas características estão no Senhor, no Senhor Jesus, e Ele passa para nós, né? Aí então, irmão, João 8, 12, o Evangelho de João, está escrito assim: falou-lhes, pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, irmãos, só esse verso foi colocado só para nós pegarmos quando o Senhor Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Irmãos, então, agora, irmãos, nós vamos, através de uma explicação, irmãos, nós vamos chegar à conclusão que os 7 Espíritos de Deus não são entidades, sim características do Senhor Jesus que sai dele. Apesar, irmãos, que todas as criaturas saem de Deus e do Senhor Jesus, né? Irmãos, o arco-íris. Por que o arco-íris? Isso nós aprendemos lá no concerto de Noé, né? O Senhor fez lá um concerto com Adão, depois o Senhor fez um concerto com Noé, foi feito um concerto com Moisés, irmãos, concerto com o Senhor, são vários concertos. O concerto que ele fez com Noé, para ele, irmãos, carimbar aquele concerto que ele fez a promessa que o mundo não mais acabaria em água, né, irmãos? Então ele colocou o arco-íris lá, ele fez aparecer o arco-íris. O que é o arco-íris? Vamos dar uma explicação física aqui. O arco-íris acontece da seguinte maneira: quando um feixe da luz branca, a luz do sol, atravessa as gotículas de chuva quando elas estão sendo precipitadas. Mas de que forma? A luz tem que atravessar pela lateral das gotas. Por isso que nós vemos arco-íris ou mais bem cedinho na parte, bem manhã, assim, ou no finalzinho da tarde. Nunca ao meio-dia vai procurar arco-íris. Porque ao meio-dia a luz do sol incide por cima, as gotas de chuva estão se precipitando e a luz do sol vem por cima, então não faz o efeito. Tem que pegar na lateral. E o que acontece quando a luz atravessa a gota de água? Ela se abre e aí gera aqueles 7 grupos de cores lá que vai do vermelho, do infravermelho ao ultravioleta, do vermelho ao violeta. E aparece então, aí alguém pode falar, o arco-íris gera só 7 cores. Não, infinitas cores. São só, a gente chama de 7 grupos de cores. Como seriam essas características aí do Espírito do Senhor? São como se fossem 7 grupos e desses se derivam infinidades, né, irmãos? Porque se nós pegarmos hoje os equipamentos digitais aí, irmãos, com 3 cores, o vermelho, o verde e o azul, se faz milhões e milhões de cores numa placa de vídeo, por exemplo, moderna, né? Então, irmãos, o que acontece? O Senhor Jesus, quando ele passou pela água no seu batismo, apareceu ali o Espírito de Deus sobre ele, como fala aí, o Espírito de sabedoria, Espírito do Senhor, que é o primeiro, né? Primeiro Espírito,
o Espírito do Senhor apareceu sobre o Senhor Jesus. Então, Deus estava passando essa característica dele para o seu filho, né? Devido à obediência, tudo. Então, o Senhor Jesus, ele estava com Deus, ele herda todas as características da divindade do Pai. Então, irmãos, é por isso que admitimos dessa forma, que são características passadas, que Deus, né, que o Senhor Jesus tem essa característica, vem do Pai, que ele passa para nós nesse sentido. Mas, irmãos, são infinitos, como as cores, infinitas. Vemos no arco-íris 7 grupos, mas são infinitos. Vai lá do vermelho ao violeta, tá bom? Vamos seguir então. Aí, irmãos, o que tá escrito? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, irmãos, o que vai acontecer? Irmãos, o Senhor Jesus uma fiel testemunha, ele com João Batista, né, irmãos, fizeram duas testemunhas, né, irmãos, um morreu crucificado, o outro morreu decapitado, né? E se João Batista era o Elias que havia de vir, o Senhor Jesus era o Moisés que havia de vir também. E aí é o primogênito dos mortos. O Senhor Jesus, irmãos, ele é o primeiro que ressuscitou naquele corpo, irmãos, incorruptível, é o primeiro. E ele é o príncipe dos reis da terra. Por que príncipe? Príncipe de principal. Nós seremos reis e sacerdotes, só que ele é o principal, né? Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, né, irmãos? Tudo isso aí tem muita relevância ao conceito, irmãos, do batismo, né? Nós cremos no sacrifício, o sangue do Senhor Jesus nos remiu do pecado, né? O sangue dele, tá bom? João 2,11, irmãos, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Irmãos, como Moisés lá no Egito ele fez a água lá do rio Nilo se transformar em sangue, o Senhor Jesus na boda de Caná ele fez água vinho, ele fez uma transformação de poder também, né, irmãos? Deuteronômio 18,15, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Isso só para indicar, irmãos, que Moisés já fazia a profecia que apareceria ali então, irmãos, um varão semelhante a ele, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, fiel testemunha, ele morre na quarta-feira, no meio da semana, como em Apocalipse 11, ali no meio da semana, tem a semana chamada os últimos 7 anos, né? Justamente da metade da semana para frente, até o final, é o período da grande tribulação. Justamente no meio da semana ali, que começa a morrer as testemunhas. Jesus, o Moisés que havia de vir, da profecia. Verso 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, irmãos, está escrito aí que nós fomos feitos reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então, irmãos, o Senhor Jesus vai dar esta característica de nós sermos reis e sacerdotes. Aí Apocalipse 5,10 fala o quê? E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Irmãos, para nós sermos reis e sacerdotes, irmãos, quando o Senhor Jesus voltar, irmãos, e der a ressurreição à igreja, vai se iniciar ali o milênio. Irmãos, apesar da igreja, irmãos, ter acesso ao céu, mas o reinado é na terra. Porque, irmãos, o céu, ele não precisa, irmãos, de governo, porque lá já tem. E nem de sacerdotes lá para ministrar ensino de palavra, irmãos, porque lá o conhecimento parte de lá. Agora, aqui na terra, irmãos, principalmente quem entrar no milênio, num corpo
né? A igreja entra ressurreta, as nações e os judeus que não aceitarem a marca da besta vão entrar num corpo de carne. Esses necessitarão de ensino da palavra, por isso que seremos sacerdotes, e de governo, porque a terra, se nós olhamos nos dias atuais, ela não tem governo, tem governo humano e ela vai de mal a pior. E quando se iniciar o milênio, é o governo de Cristo e sua igreja, e a terra então ela vai numa melhora ascendente até o diabo ser solto no final do milênio lá e ele ser derrotado, né, irmãos? Que ele vai ser, porque no início do milênio as duas bestas são lançadas no lago de fogo e o diabo no final do milênio. Tá bom, queridos? E aí então, irmãos, verso 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, falando do Senhor Jesus, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, irmãos, aí o que acontece? Todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Então, irmãos, o Apocalipse é um livro que ele é gerado do livro dos profetas, então nós fomos buscar essa informação no livro dos profetas. Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, irmãos, aí está falando lá, irmãos, ó, Jerusalém, o Senhor está aparecendo lá em Jerusalém, sobre a casa de Davi. Aí, aqueles judeus, eles vão olhar para o Senhor, né, irmãos, e eles vão chorar, salvo erro na sequência ali, fala, né, irmãos, quando eles perderam lá o rei Josias, que eles choraram, eles vão chorar igual, né, irmão, muito mais, porque eles vão reconhecer, irmãos, olharão as mãos do Senhor Jesus transpassadas, as marcas dos cravos, tudo, e verão que o Messias já havia vindo, que eles não reconheceram. Por isso, agora, irmãos, chorar amargamente, quando o Senhor Jesus volta para a igreja é o oposto, ela se alegra de uma exultação incomensurável. Por quê? Porque para a igreja a vinda do Senhor Jesus é a libertação, né? Irmãos, claro que para os judeus será também, porque a besta vai estar oprimindo, mas porque a igreja não precisa chorar, pelo contrário, a igreja aceitou o Senhor Jesus, a igreja se alegrará com a volta do Senhor. Agora, os judeus aí estão chorando porque pelas marcas do Senhor Jesus reconhecerão que eles não aceitaram o Senhor na sua primeira vinda. Zacarias 14, de 3 a 4. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou-se no dia da batalha. Aí o Senhor Jesus pelejando pelos judeus contra as nações inimigas. E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras. Irmãos, aí é só para dar a localização geográfica, que o Senhor Jesus ele vai voltar lá em cima do Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido, ali rachado pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, em duas partes. Haverá um vale muito grande e metade do vale vai para o norte e outra metade para o sul. Nós vamos entrar muito em detalhes nessas coisas, mas porque o objetivo aqui é a localização geográfica, falar que o Senhor Jesus volta em cima do Monte das Oliveiras. Irmãos, todo olho o verá. Aqui, irmãos, como a volta, nesse primeiro momento, focou muito em cima do Monte das Oliveiras, então, a priori, nós colocamos os olhos, né, as pessoas daquela região vendo, né? Irmãos, aí, mediante um evento mundial, irmão, todos também verão, né? Nesse sentido. E aí depois fala daqueles que transpassaram. Agora, irmãos, nós vamos deixar
uma sequência aqui, porque ali está falando que o que estão vivos verão, e aqueles que transpassaram o Senhor, pelo entendimento literal, irmãos, são aqueles que trabalharam em favor da crucificação do Senhor, da condenação dele. Está escrito aí que eles verão também essa vinda. Irmãos, então, o que acontece? Aí agora, irmãos, nós vamos pegar, irmãos, a parábola lá do rico e Lázaro, só para a gente tentar entender, porque, irmãos, mediante a parábola do rico e Lázaro, é possível, irmãos, mesmo aqueles que estão no Hades, irmãos, ver esse evento. Porque, irmãos, na parábola do rico e Lázaro, tem uma interação do seio de Abraão com o Hades. Eles até, irmãos, têm uma visão do que acontece na terra e eles conseguem ver o que acontece de um lado e do outro. A única coisa que não podemos falar aqui, irmãos, é que haveria interação assim, alguém lá do mundo dos mortos mandar um recado para a terra, para o mundo dos vivos. Nós notamos na parábola que isso não é possível. Então, olha lá, vamos ler então. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, o mendigo morreu e foi levado lá para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. A carne do rico, porque o rico tem sepultura, né? Irmãos, talvez o indigente nem tinha, né? Mas o rico foi sepultado. Mas o espírito, agora na sequência do verso 23, e no Hades, é o espírito, né? E no Hades ergueu os seus olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então ele via o rico, ele estava lá no Hades, ele olhava e via que Lázaro estava no seio de Abraão. As duas pessoas, elas estão no mundo dos mortos. Só que um está no seio de Abraão e o outro no Hades, no inferno. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a água e a ponta do seu dedo e que refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Aí ele pedia para Abraão, né, irmãos, estava gritando, pode ver que até tem uma interação entre o mundo dos mortos aí. Interação assim, irmãos, ele dá de passar, não que um passa para lá, outro passa para cá, mas pelo menos ele gritou lá para Abraão. Aí Abraão falou: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Irmãos, qual que é a informação que é depreendida aqui? Que, irmãos, Abraão, enquanto o rico e o Lázaro, eles estavam no mundo dos vivos, ele estava assistindo o que estava acontecendo. Ele sabia o que estava acontecendo com o rico e sabia o que estava acontecendo com o Lázaro. Tanto é que ele fez até um julgamento. Olha, um recebeu muitos bens, outro só males. Agora um está em determinado lugar e o outro está no outro. Então, irmãos, é essa que é a informação. E esta parábola, irmãos, ela é feita pelo próprio Senhor Jesus. Só, irmãos, que na sequência dos versos não está colocado aí, é dito que existe um grande abismo, né? Que não tem como um passar de um lugar para o outro, né? Não existe essa mudança. Tanto é que o rico queria que Abraão autorizasse que Lázaro fosse lá no mundo dos vivos e passasse essa informação para sua família, que ele tem 5 irmãos, ele não queria que os seus irmãos viessem para o tormento, então queria que fosse. Abraão falou: não, lá tem a lei e os profetas, que eles ouçam. E depois ele ainda, né, diz alguma coisa interessante: mesmo que alguém voltasse dos mortos, eles não creriam, que era o próprio Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não é que ele voltou dos mortos de forma espiritual para ir lá falar uma mensagem do mundo, não. Ele voltou em vida, né, depois do mundo dos mortos que ele passou, ele voltou em vida e mesmo assim
mesmo depois de ressurreto, creio que alguns podem ter creram, mas a maioria continuaram não crendo nele, né, irmãos? Os judeus, porque os judeus até hoje não creem, a maioria deles pelo menos não creem na vinda do Messias. Então, é nesse sentido. Aí, Isaías 8,19, irmãos, ele passa a seguinte informação. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Irmãos, esse verso de Isaías 8,19 é só para passar a seguinte informação lógica. A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos. Irmãos, Isaías deixa aqui, irmãos, aparente que os judeus, eles criam, irmãos, que o espírito, né, irmãos, mesmo quando ia no mundo dos mortos, ele ficava vivo. Porque se os judeus, irmãos, não crescem, pelo menos nisso, que o espírito estava consciente no mundo dos mortos, não teria por que alguns deles, de maneira errada e equivocada, consultar os mortos. Porque se eles crescem que os mortos ficassem dormindo, não tinha interação, né, nenhuma, ficassem lá parados, lá no mundo dos mortos, dormindo, eles não teriam por que eles tentarem, né, consultar. Claro que o Senhor abomina essa prática, mas estamos tentando aqui passar pelo menos a lógica de um sentido. Se alguns dos judeus consultavam os mortos, pelo menos eles criam que os mortos estavam conscientes. É nesse sentido que queremos passar a informação. Tá bom? Por isso, irmãos, que é possível, né? Irmãos, os que transpassaram o Senhor Jesus, verem o retorno dele, como Abraão assistiu o que estava acontecendo com o rico e Lázaro. Pelo menos, irmãos, é a informação que dá para se depreender desta parábola muito interessante que o Senhor Jesus passou. Aí, o Senhor Jesus, nesse último verso, eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim, diz o Senhor, e que era, e que é, né, irmãos? O Senhor é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Né, irmãos? Louvado seja Deus. Então, aí o Salmo 90, irmãos, fala, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, irmãos, Deus e o Senhor Jesus, mesmo antes do Senhor formar os montes, a terra, todas as coisas, eles já existiam, né? Então, ele era lá, né, de tempos imemoriáveis, né, irmãos? Nem quando a palavra cronologia, tempo, tinha sido formado, ele já existia. Aí depois o Senhor abriu esse espaço, que vai ser de 7.000 anos, né, irmãos? E vencendo esses 7.000 anos, vai se iniciar a segunda eternidade, porque já teve uma eternidade de Deus e o Senhor Jesus lá antes de se formar as coisas, né, irmãos? E aí então passa-se esse tempo de 7 dias, de 7.000 anos, e aí volta-se a segunda eternidade, tá bom? Com o governo do Senhor, com os anjos e agora, irmãos, aqueles que aceitaram o governo do Senhor, o conserto, aceitam o Senhor Jesus como o nosso Deus, o Deus cheio de amor, de caridade e que nos fez e que merece a nossa reverência e que merece, irmãos, que nós aceitemos o seu governo. Essas pessoas que aceitam o Senhor Jesus em carne vão entrar na nova Jerusalém que desce do céu e entrarão nessa segunda eternidade. Tá bom, queridos? É isso aí, ficamos por aqui. Irmãos, convido os irmãos a se inscreverem no canal Evangelho, a Bíblia nos meios digitais. Irmãos, quem gostou do vídeo puder curtir, irmãos, e repassar para os demais irmãos. Nosso objetivo, irmãos, é transmitir a Bíblia, irmãos, nos meios digitais também, como uma ferramenta a mais de aprendizado, né, irmãos, e conhecimento bíblico. Tá bom, queridos? Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos.